Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda às 9 da noite a gente conversa com alguém que pode nos ajudar a entender quem nós, humanos, somos. Nós já conversamos com todo tipo de gente e profissionais. Estudiosos da mente, filósofos, aventureiros, cientistas, religiosos e muito mais. Você pode ouvir todos eles no Território Eldorado ou Casa do Saber ou direto no site quemsomosnós.com.br. Nessa nova série, vamos conversar sobre o olhar dos fotógrafos. Eu sou Celso Loduca e aqui com a gente, o fotógrafo e escritor J.R. Duran. Boa noite, Duran. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes. A pergunta número 1, essa sim é sempre a mesma, é: quem é você? Não sei, mas acho que se fosse para ser alguma coisa, eu sou um curioso. Eu sou uma pessoa curiosa. Nasceu assim? Ou você sempre foi curioso? Sempre fui curioso. Na verdade, não é um curioso assim, né? Quer dizer, não é, como que funciona isso aqui? Como que fecha a tampinha da garrafinha? É um interessado. Alguns temas, né, obcecado por alguns temas que são esses temas que me fazem, sei lá, fazer tudo o que eu faço e girar toda a minha vida, que obviamente vira em fotografia, mas que a fotografia é uma coisa que me permite satisfazer essa curiosidade. A fotografia é a chave com que eu abrindo e fechando gavetas de curiosidade. Mas basicamente sou um curioso, né? Tem temas que me fascinam e vou atrás desses temas de pura curiosidade. Você é catalão, não é isso? Ou espanhol? Nasci em Barcelona, o que me faz catalão e espanhol. De nascimento, tá certo? Exatamente. Agora, você veio para cá com 18 anos. Cheguei aqui dia 3 de janeiro, cheguei no aeroporto. Não, vim de barco, de navio. Cheguei no porto do Rio, em 3 de janeiro de 1970 e no Porto de Santos no dia 4 de janeiro, no dia seguinte. Tá quantos anos no Brasil? 40? 30 e pouco? Na verdade são menos, porque passei um intervalo de 8 anos morando nos Estados Unidos. Em 99 fui morar nos Estados Unidos. Aí depois, na verdade, 89. Eu perdi toda a fase de color e toda essa coisa toda. Sorte sua? Sim, eu tive uma sorte. Devo dizer que tive uma grande sorte, porque eu voltei aqui, no momento que eu voltei, o dólar, o real valia $1,22, ou o dólar valia $1,22. Então eu saí de uma coisa muito estranha e cheguei aqui catapultado num país totalmente diferente. Perdi esses anos conturbados, essa coisa toda. Ainda bem. Quando eu perguntei isso, né, se nasceu em Barcelona, etc., ali naquele momento, qual que é a tua formação, ou o que da tua formação, ou o que você identifica da tua família, ou seja, lá que te levou para o caminho que você levou, ou você é uma ovelha desgarrada da família? Assim? Não exatamente. Na verdade, sou uma ovelha surpreendente, porque era uma ovelha que tinha tudo para dar tudo errado. Quer dizer, não quer dizer que tenha dado tudo certo, tudo que eu queria, mas enfim, funcionou mais do que eu imaginava. Era uma família, meu pai era meu pai morreu, metalúrgico, mas era um homem que tinha uma biblioteca imensa em Barcelona. E aí tem um detalhe que essa coisa, quer dizer, a minha curiosidade talvez nasce de uma timidez absoluta. Então com 14 anos eu tive, não vou dizer que tive um ataque de pânico, mas eu não conseguia sair. Com mulheres ou com a vida? Com a vida, eu não sei, quer dizer, basicamente eu me tranquei nessa biblioteca do meu pai e li. Eu lia. De tudo. Mas lia tudo. E ele tinha, hoje me lembro perfeitamente, tinha um cantinho, os americanos, o João dos Passos, o Faulkner, o Hemingway, essas coisas todas. No outro lugar tinha os franceses, os clássicos. No outro lugar tinha as novelas de noir, os Raymond Chandlers, enfim, tinha de tudo. Era uma coisa impressionante. Tinha de tudo. O Vermelho Negro aqui, o Stendhal aqui. Era um negócio, e eu devorava aquilo lá numa tentativa de entender o mundo. Era um universo complicado, quer dizer, estou falando de uma Espanha que não é a Espanha que as pessoas veem hoje. Era uma Espanha politicamente, para você ter uma ideia como era politicamente, quando viemos para o Brasil em 70 com meu pai, que é uma das épocas mais fortes da ditadura no Brasil, a gente achava que os jornais tinham muita liberdade comparados
Lá era o Franco, tá certo? Exatamente. Então, mas comparativamente, a gente via aquilo lá e falava, puxa, outro dia estive com o Fernando Mitre, do Jornal da Tarde na época, e agora na Band, e eu falei para ele, escuta, Mitre, naquela época, o meu pai, a gente achava que isso aqui era um absurdo, que era um É que o Franco era mais competente, não é isso? Em ser um ditador, né? Mas enfim... Então, não tinha muitas chances de você entender como que funcionava o mundo, né? Não tinha muito cinema. Mas você tinha consciência da história de repressão naquela época? Sim, porque eu apanhava da muito polícia, claro. Eu ia, quer dizer, Black Bloc, imagina, isso aqui eu já sabia, todos os truques, enfim, há uns truques que eu não posso contar aqui, mas já corri, já apanhei, já fui manifestante, tinha 18, bom, na verdade ele tinha 18 anos, mas 17, 16... e não tinha essa história de ser menor de idade. Lá você tomava porrada de qualquer maneira, com qualquer idade. Meu pai teve uma oportunidade. Teve uma oportunidade, veio para o Brasil. Exatamente naquela época, as pessoas assim, eram milagre brasileiro. Exatamente. E viemos para cá. Ou seja, o fato de ter corrido 2, 3 vezes da polícia, manifestações na faculdade, era só por, na verdade, no meu caso, só por hepatia. E você era político mesmo? Você tinha uma consciência política ou porque fazia parte da turma? Não, bom, mas aí é uma coisa muito complicada, porque é uma discussão não, é uma situação que envolve essa relação da Catalunha com a Espanha e que hoje virou uma coisa complicada, que já foi menos, e na época era muito complicado, né? Então, a gente tinha não vou dizer que era como ou seja, tem sutilezas que isso demoraria 2 programas para eu explanar sem ferir sentimentos de vários lados e sem colocar as coisas, explicando direito. O que eu posso dizer é que tinha uma repressão, porque era uma ditadura, e como estudante, como cara na faculdade, a gente ia, quer dizer, contra a ditadura. E a favor os nacionalismos, da Catalunha, Espanha, essa coisa toda, não existia não era uma coisa que nem se cogitava, porque escuta, a minha língua catalão naquela época, você não aprendia na escola, eu tinha que contratar, a gente falava catalão em casa, essas coisas todas, mas tivemos que contratar um professor, então era uma transferência oral. Hoje é ao contrário, né? Hoje é ao contrário, mas também está voltando a ser ao contrário, então tem um pêndulo aí no meio e conforme, mas são outras. Naquela época, basicamente, era uma coisa contra uma opressão. Mas era uma coisa tua, você queria, ou era uma coisa de minha turma está indo, não, era uma coisa as meninas bonitas estão indo, eu vou também. Não tinha menina bonita. Quer dizer, não posso dizer que era feia, mas não era. Não era por causa da menina bonita, era por causa de que era um sentimento mesmo. E uma postura. Seja, vamos voltar para a tua solidão lá nos livros. Quando você ficava lá trancado na biblioteca do teu pai, o que você queria era sair daquele lugar. Não, tinha uma monotonia, né? Quer dizer, era uma época muito monótona, porque basicamente não tinha, quer dizer, com 12 anos, 13 anos, não era como é aqui hoje com as pessoas com 12 e 13 anos. Tinha uma monotonia. E essa monotonia era uma coisa era quase cachapante, era um negócio que você sentia, era um tédio, você ia para a escola, voltava, mas não acontecia nada, e eu queria que as coisas acontecessem, não sabia o que acontecia, mas eu sabia que existia um mundo lá fora que eu queria que as coisas acontecessem. Um momento chave em que eu consigo entender essa coisa da fotografia é que a minha prima, que na época tinha 20 anos e era deslumbrante, uma coisa assim maravilhosa, decidiu casar com um cara que tinha o dobro da idade dela, 40 anos, um cara chamado Oriol Maspons, que morreu faz pouco tempo, e que era um dos grandes fotógrafos da época. E aparece na casa dos meus pais, porque o cara teve que fazer a procissão e visitar todo mundo da família, ser aprovado. Quer dizer, aprovado acho que já não tinha, mas ele foi gentil, e já foi um cara de 40 anos, não está nem aí com a família inteira, mas ele foi gentil, e estou falando de 1968, e tem um cara que tem uma calça xadrez preto e branco, uma camisa, não sei se era listrada ou o que era, e um cabelo comprido que hoje em dia deve ser mais curto do que o nosso. Mas enfim, naquele momento era uma coisa. E esse cara sabia de tudo porque ele era um fotógrafo, tinha estado em Cuba, tinha feito livros, tinha morado em Paris, tinha fotografado. Eu quero ser igual ele, é isso? E eu falei, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu quero ser fotógrafo. Naquela época você falava, eu vou ser o quê? Naquela época eu acho que era um cretino, basicamente era isso, não era uma coisa assim, não pensava nada. 18 anos como era todo só... mundo com 18 anos, né? Mais ou menos assim. Não, tem gente que são uns puta gênios, eu não era, mano.
Não, eu não sei, era só 18 anos, vou pro Brasil, perguntei quantas cangas preciso levar, porque eu achei que era um negócio assim. Mulheres, enfim, e vim pro Brasil. Mas e daí? Você chegou aqui, tua família, teu pai comprou uma fábrica, né? Você falou. Bom, e aí... Você falou, bom, agora eu vou estudar, vou fazer uma faculdade. Como é que você entrou nessa? Não, eu estava estudando, mas tinha essa coisa que na Espanha, as aulas o dia inteiro. E aqui terminava, era meio-dia, ia para a escola às 8 horas da manhã, e ao meio-dia voltava, e a minha mãe achou que era impossível que eu não fizesse nada à tarde. Quer dizer, você não vai fazer nada? Não, nada, imagina, isso aqui é maravilha. E ela achou que tinha que fazer alguma coisa. Então, aí, essas coincidências, em um certo momento, não sei se você lembra disso, tinha uma revista chamada Bondinho, que era uma revista que o Pão de Açúcar publicava, que basicamente todos os jornalistas que tinham perdido os empregos por posturas políticas, os caras formaram, não sei como foi contratado, e tinha uma revista de graça que você comprava, você não comprava, ganhava no Pão de Açúcar, que acho que era o Peg Paga na época, não era nem Pão de Açúcar, e você ganhava essa revista e era muito boa qualidade. Tinha nessa revista uma matéria sobre fotógrafos e fotógrafos que fotografavam crianças. E a minha mãe decidiu que os meus 2 irmãos, que eu tenho mais irmãos mais novos, enfim, somos 5 irmãos, que os 2 irmãos mais novos se encaixavam nessa coisa de fotografar crianças. E levou esses 2 irmãos... Para eles serem fotografados. Para serem fotografados como um modelo de criança. E levou esses 2 fotógrafos, e esse cara era um catalão. Chamava Marcel Giró. E você foi junto? Eu não, eu ficava lá deitado, fazendo nada, quer dizer, não tinha nem iPod, não tinha nada, quer dizer, fazendo porra nenhuma, fazendo nada. Nem lendo também mais. Às 6 da tarde, foi um grande apreciador de sessão da tarde. A minha mãe fala para esse senhor, fala, você é catalão, não sei o quê, inclusive esse cara, ele morreu faz tempo e teve uma exposição dele agora, faz 1 ou 2 meses, aqui em São Paulo. Minha mãe disse, eu tenho um filho que é um vagabundo, que não faz nada. Talvez não se expressou assim, mas o underline, a linha claro. Miúda era essa. Será que eles não tem lugar para ele? Falou, olha, manda ele vir aqui. Minha mãe volta, fala isso para mim, e até que entre ela fala isso para mim e eu ia falar com o cara, demora 6 meses. Mas aí finalmente um dia você tomou a iniciativa finalmente um dia não tinha mais jeito e eu tive que ir lá e fui para lá. Aí eu chego lá numa sexta-feira, me lembro perfeitamente, e o cara me fala, olha, pode começar na segunda-feira como estagiário. Mas o que você faz? Estudo de manhã. Então você chega aqui, você pode chegar aqui. Você chega aqui às 2 horas. Eu morava na esquina da Turiaçu com a Cardoso Almeida. E aí eu voltava lá, eu pegava o ônibus, circular a avenida, que ia até o Anhangabaú. E no Anhangabaú eu pegava o Jardim Miriam, porque esse estúdio ficava na República do Líbano, 2196, lá perto do Monte Líbano. E eu pegava o ônibus, ia até lá, que na época eu não entendia porque que o Jardim Miriam tinha terra quando chovia, obviamente, enfim. E aí eu comecei a trabalhar lá como assistente do assistente do assistente. A primeira lição é que, apesar de ser estagiário, o cara me pagava um salário mínimo. Então isso é a primeira coisa que eu aprendi na vida, que ok, você pode ser um estagiário, mas você vai ganhar, ou seja, ninguém trabalha de graça. De graça. E aí comecei fazendo tudo o que eu entrei na fotografia. Mas ele fotografava móveis, carros, admiravelmente bem, tudo, menos as coisas que eu queria, que era gente, e eu queria conhecer gente, pessoas. Mas tecnicamente você aprendeu alguma coisa ou também não? Não, aprendi tudo. Tudo. Na verdade, eu tenho um triângulo aqui de formação que seria olhar umas pontes, que é esse fotógrafo, que depois eu acabei, toda vez que eu ia para lá, você vira um grande amigo e um grande, enfim, um inspirador, um cara um cara incrível. O Marcel Giró que me ensina essa coisa toda. E depois, mais tarde, quando eu comecei a fazer publicidade, o Francesc Petit, que também morreu esse ano, que é também que me ensina como que as coisas deveriam ser, comportamento, atitude. São esses 3 caras, tem 3 nomes, que são o fundamento técnico, visual da tua carreira de fotógrafo. Da carreira de fotógrafo, né? Começo no Giró. Bom, e aí depois as coisas continuam. Tudo que eu faço que ninguém me encomendou... Que é autoral. Eu vou dizer que não é encomendado, né? Porque na verdade eu me sinto como tudo sendo autoral, mas o que não é encomendado, eu imprimo. Tenho caixas e caixas de fotos. A tua opinião, você imprime no sentido, você vê fisicamente. Imprimo desse tamanho, exatamente. Pra mim, eu não contemplo fotos na tela, eu imprimo. Tem que ser físico. Então, mas isso é idade? Isso é idade? É porque a gente está mais velho e não... Isso é bom gosto.
Não sei. Não, isso é bom gosto, posso te falar. Isso é bom gosto. Isso é respeito pelas pessoas fotografadas, pela fotografia, pela arte da fotografia, para você poder segurar o tempo na mão. Porque você, num computador, você não segura o tempo. Uma fotografia, você segura o tempo quando você segura ela na mão. Eu tenho a mesma sensação que você, mas às vezes eu me pergunto, eu tenho 55 anos. Se isso não é só idade, que eu fui formado de um outro jeito e para mim eu tenho dificuldade de entender de uma outra maneira. E eu acho que não, porque se você percebe, não sei quem Instagram começou a fazer o negócio, começou a voltar Polaroid. Quer dizer, na verdade, Instagram, vamos falar do Instagram, que é um fenômeno assustador. O Instagram nada mais é do que o conceito da Polaroid aplicado no digital. É verdade. Com as mesmas cores, aquelas risquinhas, são as mesmas cores que tinha a câmera da Polaroid, tudo aquilo lá. Então alguém muito esperto pegou isso aqui, pum, jogou e colocou e começou a passar isso. E põe os filtros, e põe não sei o que, pá. Muito bem. O Instagram começou a fazer, minha filha outro dia queria comprar Polaroid. Então, a própria? Não, a própria. Não sei quem comprou o nome Polaroid e está fazendo Polaroid. E vende câmeras que fazem Polaroid. Mecânica. Analógica. E vende câmeras que fazem Polaroid porque parecem com o Instagram. Entendeu? Então, claro, perfeitamente. O processo ele vai tudo voltar. Quer dizer, os livros, daqui a pouco o livro vai ter que ter uma coisa 3D que ele vai fazer assim, porque não vai poder ser só no Kindle, só fazendo dedinho no macaco. Tem uma assim, menina pequenininha que falou que achava a máquina de escrever o máximo, porque enquanto você teclava, ela já imprimia. E tive essa experiência também com a minha filha. Eu tenho uma Valentina, meio rosa, meio pink, e que eu mandei, achei um cara no centro da cidade que ele me consertou ela. E eu estava escrevi uma carta para alguém, para um amigo meu, e que eu sabia que ele ia gostar, e escrevi a máquina. E a minha filha me viu e falou, uau, que incrível. E ela ficou fascinada, mas como aqui? Você aperta aqui e sai já aqui? Imprime. E já imprime, exatamente. Muito mais rápido que o computador. Exato. Existe um excesso de imagem. Não é só no Instagram, em qualquer coisa, né? Todas as redes sociais e tal. Não sei. O que você acha que vai acontecer com isso? Com as imagens? Que você preza tanto, né? Que você está falando que tem um certo amor por aquela imagem, que tem um respeito por aquela imagem. Bom, primeiro que temos que entender que uma imagem não quer dizer que seja uma boa imagem. Então, nunca se fizeram imagens tão ruins como hoje em dia, né? O que existe é uma tecnologia. Quando você pega um iPhone e você aperta o negócio, é impressionante como que o iPhone consegue ler a leitura dos sensores e a imagem que ela capta. É impressionante. Quer dizer, fotógrafos profissionais têm que ter muitos anos para hoje, que hoje em dia não precisa, mas antigamente quando você tinha que medir a luz, para você conseguir ter aquilo lá, você não conseguia. Então, o que te dá a tecnologia, o que te dá a imagem, a qualidade da imagem é impressionante. E isso não quer dizer que essa imagem seja boa. Isso é a mesma coisa que dá para um cara que acabou de sair da autoescola, dá uma Ferrari. Bom, tudo bem, mas crash and burn, ou seja, não tem muito sentido. O que eu acho, agora, minha opinião é o seguinte: uma parte das pessoas fica muito mais burra do que é. Por quê? Porque é só a imagem e as suas sensações, mas as pessoas não expressam as sensações. E outra parte vai ficar muito mais esperta do que é. O Ziraldo falou uma coisa uma vez, que falou o seguinte: quando você vai na televisão, não tem meio termo. Se você é mais ou menos burro, você fica muito burro. E se você é mais ou menos inteligente, você fica muito inteligente. Né? Então eu parto dessa divisão de que a tecnologia vai exacerbar então, da quantidade, aquilo que você já é. Exatamente. Então as pessoas que vão vai continuar porque a imagem não vai trazer para elas nenhum conhecimento. Né? Porque basicamente o que diferencia? É o conhecimento que você vai acumulando. Mas se você fica vendo lá aquilo lá, como você vê, entendeu? Você não lembra de nada. Pega um livro de imagens, um livro de um fotógrafo. Aí vê ele, você fecha. O que você lembra? 2, 3 fotos que guardou. Pega um desses negócios, vê 15 mil fotos. Like. O que você lembra? Nada. O que você tirou disso aqui? Não sei. Algumas pessoas vão conseguir juntar e vai. Mas a reflexão e o conhecimento, ele não pode ser granel. Isso é a mesma coisa que o cara entrar numa sala de aula e começar a falar sem parar. Fala, porra, o cara deu 8 horas de matemática. E daí? Você como professor, não é? Como ex-professor. Ex-professor. E daí? Entendeu? O fato de você ficar bombardeando as pessoas não quer dizer que elas... Mas nem na guerra o bombardeio funciona, os caras continuam andando aí. Enfim, eu não vejo nada. A vantagem que eu tenho é que você descobrir que fazer uma boa foto é difícil, porque o cara vai fazer isso aqui e fala, uau, mas não ficou como eu queria. Ou seja, tudo bem,
o custo de você ficar fazendo até você conseguir ter uma coisa interessante é mínimo. Antigamente, para você revelar um filme custava não sei o que, demorava tempo, enfim, tem todo um lado positivo. Mas de qualquer maneira, no cômputo geral ou na harmonia geral das coisas, não muda nada, porque são muita mais gente. Porque muita você não mais acha que vai chegar num limite de banalização disso que você gosta? Ao contrário. Quer dizer, ao contrário. Pensa, Gutenberg tinha 3 ou 4 livros em, né? 3 ou 4 livros em 4 abadias, não sei o que, mas ninguém podia ter acesso, só meia dúzia de privilegiados, né? Vamos fazer um comparativo com a fotografia. Eram uns carinhas, você era fotógrafo, você sabia fazer uma coisa que ninguém sabia, ou tinha uma mágica, Gutenberg vai lá, começa. Não, e disse que pelo menos saiu um livro agora, né, falando que ele era um contrabandista, né? Mas essa teoria minha antes do livro, mas enfim. É interessante. Mas de qualquer maneira, a revolução, uma das revoluções é a imprenta, a gráfica, a reprodução. Você começa a reproduzir, o conhecimento se espalha, tem revoluções, tem não sei o quê, tem religiões, tem pipipi. Algumas pessoas, elas viram luminárias e são grandes escritores e os outros caras continuam igual. A maioria. Então isso que eu te... Sabe, quer dizer, quando tem uma chacoalhada, os últimos ficarão mais últimos e os primeiros ficarão mais primeiros. Não tem... E é como sempre, só que talvez mais rápido, é isso? Não sei o tempo que toma, né? Porque quanto tempo... Vamos pegar Gutenberg. Quantos anos demora até que os caras começam a escrever, até que começam a ter os caras lá, como chamam os franceses, esses escritores os iluministas. Os iluministas. Quanto tempo demora? 50, 60, 80 anos? Quer dizer, tem um processo. Tá bom, aqui hoje vamos encurtar as coisas, vai demorar 20. Eu não sei qual é o processo. O que eu quero dizer é que as coisas nunca são o que parecem, né? Por exemplo, agora vai ter computadores, o papel vai acabar, nunca se imprimiu tanto, nunca se gostou do papel, nunca Então, as deduções de o que vai acontecer, eu não sei o quê, não valem nada, eu sei. Todo mundo, só tenho uma certeza, todo mundo está errando sempre. Não é, especialmente essa coisa. Temos computadores agora, não precisa mais papel. Pô, eu nunca dei 3 linhas, um papel, 3 linhas, um A4, 3 linhas, meu caro, nos vemos amanhã, tchau, bum. Então, não vou dizer que sou cético, eu acho que nunca nada foi fácil, nunca será. As coisas facilitam na rapidez. Outro dia, um diretor de arte que não posso falar o nome, ele falou, os caras na agência queriam trocar o computador. Aí eu falei, por que quer trocar? Não, porque é mais rápido. Eu falei, eu não quero fazer mais rápido. Eu quero fazer melhor. Eu não quero fazer, exatamente, eu não quero fazer mais rápido. Eu quero ser melhor. Na verdade, você faz 2 escolhas. Na hora de fotografar e na hora de escolher as fotos. E, na verdade, são as escolhas que as pessoas se esquecem de fazer na vida. Porque você tem que ficar editando. Você tem que editar os maus momentos, os amigos chatos, você tem que editar os lugares que você não quer ir, você tem que constantemente editar. Se você não edita, você se acumula de o que a Fernanda Torres chama de empolgação alheia. As pessoas se empolgam, vamos lá, não sei, o que eu estou fazendo aqui? Estou aqui porque fulano veio, porque não sei o que. Então você tem que... A edição é fundamental, mas isso que me falou é o Pedro Martinelli, fotógrafo. O negócio é editar, Duran. Você tem que editar. Você edita a foto, edita o momento, edita a sua memória. Editar não é roubar também? Assim, que nem agora voltando para a sensação, quando a gente vai de férias, a gente rouba no jogo porque a gente vai fotografar um lugar e tira todas as pessoas e só fica com o lugar bonito, não é isso? Se eu fosse um fotojornalista, eu não maquiaria a vida porque eu estaria mostrando a vida como ela é. Como eu não sou um fotojornalista, eu na verdade tenho universos imaginários, eu coloco as coisas dentro desse universo e vejo essas luzes, então eu não tenho compromisso com ela. Então aqui tem uma bifurcação, porque a minha maneira de fotografar não é uma maneira... Não se esqueça que eu venho daquele teatrinho de fazer de conta que aquela moça comendo aquela margarina, ela está comendo, engolindo, essa coisa toda, quer dizer. Eu compreendo perfeitamente, mas a gente que não é, quer dizer, eu também sou publicitário, então fica difícil essa conversa, mas esquecendo que eu sou publicitário, eu tenho a tendência, acho que todo mundo tem a tendência de, na hora que vai fotografar, limpar a vida ali, limpar naquele momento para ficar com a coisa bonita. De uma maneira geral é isso, e se você olhar então hoje nas redes sociais, etc., a vida é linda.
Nossa, a vida é um horror. Então, linda nesse sentido. Deprimente nesse sentido. Aí vamos para a segunda parte. Ela é linda e falsa, né? Mas assim, ela fica fraca, né? Mas eu vou voltar só onde eu estava querendo chegar. A gente tem uma tendência, se você acha que tem ou não, a escolher coisas que de alguma maneira façam uma maquiagem, um Photoshop da vida. Eu acho que por exemplo, com a fotografia, eu guardo pedaços de tempo e emoções. Então, obviamente a tendência é guardar momentos melhores. Mas tem outros momentos que não são tão bons assim e que eu guardo também porque eu preciso lembrar desses momentos. Com a fotografia você consegue parar o tempo e com a fotografia você consegue guardar o passado. Então, se uma vantagem tem a fotografia, é essa daqui. Você também fez muita foto de mulher pelada, né? Resumindo o assunto. E de repente você foi lá para Angola, não foi isso? Na Guerra da Angola. Sim, Angola. É isso. E para Namíbia e tal, fazer alguma coisa com outro olhar, né? Queria que você me contasse um pouquinho essa tua necessidade, sei lá, de ir para a guerra, ou o que foi isso? Primeiro, o olhar é sempre o mesmo. Ou a tentativa do olhar é sempre o mesmo. A tentativa de fazer com as mulheres nuas, ou que os franceses chamam de foto de charme, a tentativa de fazer com as mulheres nuas, todas elas parecem fascinantes e classudas, e interessantes e elegantes. A tentativa de fazer que todos esses universos, Angola, e depois, na verdade, isso foi 10 anos que eu fui fazendo vários países africanos, Eritreia, Etiópia. Na Etiópia fiz um outro livro, de fotografar essas pessoas com dignidade e com elegância, da mesma maneira que fotografa modelos para Vogue. E se você colocar, quer dizer, eu faço isso frequentemente no estúdio, eu coloco essas fotos, a foto dos soldados em Eritreia, a foto da modelo que eu fotografei, tudo isso, eu outro dia dei uma palestra chamada Universos Imaginários, tudo isso forma parte de um universo imaginário que tem conexão com esse começo desses anos. Então, essas aventuras, seja de Corto Maltese, que também tinha história em quadrinhos, enfim, não vou nem chegar em Júlio Verne, porque aí já é ridículo, porque aí é uma referência básica. Não é ridículo, mas quer dizer, verdadeiro. Não, mas é banal no sentido de que é muito básico, quer dizer, são referências básicas, me conta alguma coisa nova. Tudo isso tem uma aventura de lugares, mas, por exemplo, o equipamento que eu uso em tudo isso é sempre o mesmo, né? Então, inclusive, tecnicamente, o olhar é o mesmo, porque é a mesma objetivo, o mesmo equipamento, pesado, não é muito leve, são câmeras quase de estúdio que podem ser usadas fora, vou lá, a fotografia, então tudo é... Aquele menino de 14 anos trancado na biblioteca. Sim, deitado no sofá, na verdade estava super confortável, não era assim? Não é deitado no sofá, mas aquele cara que está sozinho, que está lá na biblioteca, que continua procurando aquela vida lá. Ou vivendo aquela vida agora. Por que a guerra? Porque não sei porque, acho que são esses dois temas, sexo, pode dizer violência. Tem um livro, quando eu fazia a faculdade de comunicações, eu li um livro que chamava, de um filósofo que acho que está vivo, cara, ainda, do Edgar Morin, chama Filosofia de Massas no século XX, uma coisa assim, estou falando do século XX. E tinha vários capítulos, e um dos capítulos era A Girl and a Gun, que os filmes de cowboy tinha sempre um cara armado e uma mulher, quer dizer, tinha um personagem feminino e uma coisa toda. Na verdade, para mim, são universos que me interessam, os personagens femininos, mas me interessa essa coisa, essa aventura e de chegar em lugares que nunca ninguém chega. Uma das coisas fantásticas, uma vez eu conversando com o Sebastião Salgado, quer dizer, uma vez não, a única vez que eu conversei com ele é quando ele tinha feito outro livro sobre, enfim, tinha umas fotos de Ruanda, ele esteve em Ruanda. Fazer a foto é uma coisa, tudo bem, faz a foto e puxa, não sei como é que é, mas você chegar até o lugar, como que você chega até esse lugar? Né? Quer dizer, ele estava em Ruanda, a fronteira com o Congo, mas como você chega lá? Como você chega nesse lugar? Como esses caras chegam nesse lugar? E como tira foto e como sai, volta vivo. Tirar a foto do mas como você chega? Como volta vivo? Como você dormiu? Onde você dormiu a noite anterior? Quem que te levou nesse lugar? Como é que é isso aqui? E tem uma expressão uma coisa em inglês, the journey is the destination.
Quer dizer, a viagem é o destino. Eu nunca fico puto quando chateado se o avião atrasa, se não sei o quê. Para mim isso forma parte. Parabéns, eu não aguento. Não, eu sou, quer dizer... É verdade isso? Você está mentindo? Não, estou falando sério, porque eu sempre consegui... Porque isso eu acho... Quer dizer, talvez porque sou um pessimista que sabe de casa achando que vai atrasar. Então... Não, mas na verdade, eu vou te dar um exemplo. Últimos dias da Varig, tinha 100 mil milhas de Varig, 105, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Comprei um bilhete de Varig, que ia São Paulo, Paris, porque eu tinha que pegar um trem e encontrar com a família da minha mulher, que era no sul da França. Muito bem. Chego lá em Guarulhos e o meu voo não chama. No hora, faz o pessoal que vai, não sei o que, São Paulo, Paris, por favor, guichê 34, que era na casa do caramba. Quando eu cheguei no guichê 34, já tem uma fileira, era uma coisa dantesca, parecia um Norman Rockwell, as pessoas se enfileirando e brigando com o cara, pô, não sei o que. O voo tinha sido cancelado, né? Eu tinha passagem de trem, tinha não sei o que, tinha outras coisas. Pá. Do lado do 34, no guichê 33, tinha um carinha abaixadinho assim, com a cabeça abaixada. Aí eu falei, bom, vou falar com esse cara, escuta, o que você pode fazer pra mim, porque não sei o que, eu tenho não, deixa eu ver. Então, os caras estão do guichê do lado, gritando, xingando a mãe, não sei o que, papá. Esse cara pega meu negócio, vai, aí desaparece, aí ele volta e ele fala, olha, tem aqui um voo, eu vou te fazer um voo que vai eu não sei o que era um voo, não, você pode ir no voo mais tarde porque tem um outro voo, te coloca um outro voo e vai chegar no Paris. Eu falei, escuta, mas puxa vida, mas aí vou perder meu trem. Mas assim, baixinho, numa boa, 50 centímetros, do lado da briga, mãe, não sei o que, só um segundo, o cara vai embora. Nessa altura os caras percebem que você está resolvendo, que aconteceu alguma coisa. Vum, a fila atrás de mim, o cara demora para chegar, os caras começam a me xingar, pô, o que você fez com esse cara aqui? Eu começo a ser xingado, eu fico impávido, o cara volta e fala o negócio seguinte, eu te arranjei aqui, o seguinte, eu vou te dar um IFM, que é Interruption Flight Manifest, que basicamente a viagem foi interrompida. Então você vai fazer o seguinte, você vai São Paulo, Madrid, Londres, Paris, Emílio Business, e cheguei meia hora antes no meu destino, sem ter que pegar o trem. Eu falo várias línguas, todas elas mal, e posso me fazer entender em qualquer lugar do mundo. Na verdade, isso é um resultado de tudo que eu sonhei nessa época em que eu sonhava com o mundo inteiro. Bonito, então é um bom momento da gente fechar. Então, com a tua experiência, com a tua vivência na África, com a tua vivência aqui, com todo o tipo que você fez, essa viagem que esse menino fez, ou essa busca desse menino curioso, quem você acha que somos nós, humanos? Ou somos uns cretinos? Isso, somos uns cretinos. Além porque disso, é o homem que estraga a terra, isso não tem dúvida. E eu acho que as pessoas esquecem que a gente está aqui para melhorar a terra, o mundo, vamos chamar o mundo, né? E então que de repente nossos filhos deveriam ser melhores do que nós. A única maneira que você tem de melhorar o mundo é que os teus filhos sejam melhores do que você. Mas acho que tem um sentido? Você acha que a vida então tem um sentido? Na verdade, eu não sei se tem um sentido ou não, mas da maneira que está estruturado, a gente vê meu pai, meu avô, meu pai, quer dizer, a única coisa que a poluição, não sei o que, o pipipi, a falta de água, excesso de água. A gente não está fazendo muito bem, isso é bastante claro. A única maneira, mas as pessoas esquecem que a única coisa que elas têm que fazer, na verdade, a única solução, e não é solução porque eu acho que é uma obrigação, na verdade é uma obrigação, porque o mundo também fica cada vez mais complicado. Então você tem que ter os filhos, tem que ser melhores que você, porque tem que ser mais espertos que você, porque vai enfrentar um mundo que é muito diferente do seu. E as pessoas esquecem isso. É um grande problema de hoje em dia. Eu acho que as pessoas não sabem educar os filhos. As pessoas pensam que quem educa filho é a escola. Mas, na verdade, a escola ensina o filho, mas quem educa são os pais. Quem educa e quem põe no prumo tem que ser os pais. Senão, para que esses caras têm filhos? Você tem quantos filhos? 3 filhas. Você educa bem suas filhas, você acha? Não, eu tento explicar para elas como que eu vejo especificamente isso. E quando eu descubro que elas são mais espertas do que eu, e não digo espertas em ligar o iPod ou fazer não sei o que, ou achar o programa, papá. Claro. Na verdade, quando elas me surpreendem, seja com uma piada, seja com uma tirada, seja com... na minha casa, o bullying corre solto. Ou seja, você bobeou, você vai pagar na hora e todo mundo paga pedágio. Quer dizer, você fez uma bobagem, você...
pum, alguém vai fazer manifestação de inteligência. Alguém vai fazer alguém vai fazer. E ninguém pode ficar ofendido, né? Quer dizer, tem uma frase genial que é: você pode ficar ofendido, mas não quer dizer que você tem razão. Então, mas enfim, não é esse extremo, não é que seja um negócio. O que eu quero dizer é o seguinte: o bullying é permitido no sentido de que alguém fez bobagem ou alguém ele pode ser, isso requer uma tirada espirituosa em cima disso. Quando a minha filha, ou a minha mulher, ou alguém, ou meus amigos, eles me surpreendem dessa maneira, seja em cima de mim ou em cima de alguém, quer dizer, obviamente não pode ter a covardia de ser alguém que não está fora, enfim, tem que ser uma coisa, é uma arena aberta e franca. Isso eu acho genial, porque significa, especialmente pessoas mais novas do que eu, significa que elas têm um wit, que elas têm uma rapidez, que elas têm uma captação da situação, que isso me deixa contente, quer dizer, isso me satisfaz. Ou seja, apesar de eu ser uma pessoa que, enfim, tem regras, não pode fazer isso, desliga o iPod antes de dormir, porque não pode deixar do lado, enfim, tem histórias que tem que ser o bom dia, boa tarde. A educação é uma coisa, né? A boa educação, que as pessoas pensam que ser educado é uma coisa, existe, quer dizer, eu nasci numa época em que você tinha aulas de educação na escola, né? Eu tive aula também, de boas maneiras. De boas maneiras, né? Que as boas maneiras se perderam. Era julgo as pessoas também. Eu julgo as pessoas. Como beber num copo, também tinha umas coisas meio chatas. Não, mas tudo tem um sentido. Por que você bebe assim? Por que você tem que, por exemplo, por que você tem que passar o guardanapo na boca antes de beber? Porque senão aquela porra daquele copo fica cheio de boquinhas lá assim, entendeu? É tudo visual, mas é tudo para ser um prazer. As pessoas esquecem que a educação é uma harmonia para que todo mundo viva em paz. Duran, muito obrigado de ter dividido um pouco o teu sentimento, a tua visão de mundo, a maneira que você enxerga a vida, as coisas, as pessoas. E eu acho que para quem vai ouvir, ajuda um pouco a entender quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. Obrigado de verdade. Eu que agradeço o convite e a você. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.